Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer a nossa live de quinta. Live de quinta às 6h30. Vamos falar hoje sobre tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Você já pode ir respondendo, já falando algumas coisas aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Os que foram acessando, os que foram entrando. E vamos lá. Vou dar só um tempinho aqui e a gente começa a nossa live. Tem coisa muito boa pra gente falar hoje, tem coisa muito boa pra falar hoje. Se você gosta de Bíblia, se você gosta de entender um pouco mais sobre as coisas espirituais, inclusive se você quiser entender um pouco mais sobre a sua vida, sobre o que você tem vivido, o que você tem passado, hoje eu quero poder conversar um pouquinho com você a respeito disso. Então nossa live hoje é Tudo Acontece Primeiro no Mundo Espiritual, amém? Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Pastor Irã Júnior, forte isso, meu mestre. Ô, pastor Irã, saudade de você, meu amigo. Que saudade de você. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. A gente precisa aprender mais com você aí. Ana Paula, Paulinha, graça e paz. Deus abençoe, Paulinha. Seja bem-vinda. Ó, aí tá o pregador, hein? O Ellison França. Deus abençoe, querido. Um abraço pra você, viu? Gente, eu olho pro lado aqui, ó, porque ao invés de ficar vendo os comentários aqui no celular, para mim não ficar perdendo algum comentário, eu coloquei ele numa tela aqui do lado, e aí eu consigo enxergar. Ó, eu vou pedir para você o seguinte, já pra gente começar agora, agora. Aqui, ó, tem um botão aqui, ó, tá vendo aqui esse botão? É um botão de aviãozinho. Manda pelo menos para 2 pessoas. Pega esse aviãozinho, manda para 2 pessoas que gostam desse tema, que quer entender mais sobre esse tema do mundo espiritual que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou entregar algumas coisas aqui para vocês e se no final vocês quiserem eu posso dar um brinde aí para vocês. Eu vou dar um presente para vocês, tá bom? Se vocês quiserem eu posso entregar esse presente para vocês, tá bom? Vamos lá? Tô feliz, a gente vai falar da palavra do Eterno, tá? Deus abençoe a você que está entrando aí ouvindo a gente. Paulinha falou obrigado, Deus abençoe, Paulinha, você é benção. O Ellison França colocou maravilha, novo amigo, tamo junto. Esse aí é pregador, gente, viu? O Ellison França é pregador, você que quiser chamar alguém para pregar aí, ó, dá lugar no Ellison França. Então faz o seguinte, ó, eu vou começar já. Pega o aviãozinho, manda para 2 pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra aqui, que eu quero entregar chave de sabedoria, eu quero entregar algo de Deus para você. Eu fiz um acordo, né? Eu fiz um trato, eu coloquei um propósito de que às quintas-feiras eu quero estar entregando coisas de Deus para a vida das pessoas. E nem todo mundo tem essa disponibilidade para poder fazer um curso de teologia, nem todo mundo tem a disponibilidade para fazer uma mentoria bíblica conosco, nem todo mundo tem a disponibilidade para estar no nosso culto, na Pater, mas eu quero entregar algo para você, é algo para você que queira ser edificado, para você que quer aprender mais da palavra, para você que prega, para você que é um cristão que tem amadurecido, eu quero entregar aqui toda quinta, 6h30, eu quero poder entregar algo de Deus, que Deus tem entregado para nós, que Deus tem dado para nós. A gente quer fazer isso para vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Então é o seguinte, presta muita atenção nisso aqui. O pessoal tá entrando, glória a Deus. Pessoal que estiver entrando, Deus abençoe. Você que tem sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vá lá em Gênesis, capítulo de número 1, e no versículo de número 1, Gênesis, capítulo de número 1, no versículo de número 1, tá? Gênesis 1, verso 1, ok? Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. O Maurício, obrigado, meu amigo, parabéns pela entrega, Deus abençoe. A nossa vontade é isso, é de entregar a mensagem, a palavra de Deus para a vida das pessoas,
e quanto mais pessoas forem alcançadas, quanto mais pessoas tiverem ciência do que a palavra de Deus pode fazer por elas, melhor ainda. Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Tá escrito o seguinte, facinho de vocês acharem, ó. Coloquei o Cibi já colocou aí, diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. De novo, no princípio, no começo, no hebraico é o do Bereshit, que aí é gigantesco. Se a gente for falar só sobre o Bereshit aqui, se a gente for falar só da palavra no princípio, no hebraico, que é Bereshit, ela abre um leque gigantesco. Mas nesse princípio, nesse começo, Deus criou os céus e a terra, tá? Eu não sei se você notou, mas isso aqui ele vai falar que é a ordem de como Deus criou as coisas, a ordem de como Deus faz as coisas. A ordem é no princípio, no Bereshit, tá? Que é no começo, no melhor, né? Seria, eu não vou entrar eu não vou entrar na palavra Bereshit, senão a gente faria uma live só dela, né? Mas para você ter uma ideia, a palavra Bereshit pode ser a parte principal ou pode também ser usada como a melhor. Então, no melhor, na parte principal, no início, no começo, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus. Eu gosto muito da Bíblia que tem essa versão, a versão céus no plural, tá? Céus na versão do plural, tá? Vê aí na sua Bíblia e fala comigo aí, dá um lugar aí para mim já nos comentários e fala assim, na sua Bíblia, a palavra céus aparece no plural, ou seja, céus e não céu. Se aparece a palavra céus no plural e não a palavra céu no singular. Essa palavra céus é uma palavra que eu gosto mais dessa versão, porque é nela que nós vamos basear tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. A palavra céus é shamaim no hebraico, shamaim, tá? Então, quer dizer céus. E aí, para você ter uma ideia, a palavra céus aqui, se for no plural, o judeu acredita que quando Deus formou, quando Deus criou céus no plural, e para os judeus são 7. Para os judeus são 7. Eu não consigo acompanhar o raciocínio de algum deles, porque é impressionante. 7. Mas a gente consegue, biblicamente, demonstrar. Biblicamente, nós conseguimos falar e demonstrar 3 céus, tá? Biblicamente, nós conseguimos falar e demonstrar a respeito de 3 céus, tá? O primeiro céu que a gente fala é o céu atmosférico, tá lá em 1 Tessalonicenses 4, tá? Primeiro céu é o céu atmosférico, tá ok? E esse céu atmosférico, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, ó. 1 Tessalonicenses 4,17, esse céu atmosférico também chamado de céu inferior ou Aurônus, o céu chamado Aurônus. Segundo céu é o céu astronômico, tá lá no Salmo de número 19, tá lá em Gênesis 22, 17, é o céu intermediário, que é chamado de Mesorâneos, é o céu intermediário, Mesorâneos, tá? E existe o terceiro céu, esse terceiro céu é maravilha. Esse terceiro céu é aquele que o Paulo fala, é aquele que o Paulo comenta, conheço um homem, não sei se no espírito, não sei se na carne, que foi arrebatado em espírito, né? Foi arrebatado até o terceiro céu. E o terceiro céu, que é chamado de céu dos céus, tá? Ele é o céu superior, é o Eporâneos, tá? Releva algumas falas aqui, mas o sentido de eu te explicar isso na ordem da criação de Deus, começou assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus primeiro e a terra depois. Primeiro foram criadas as coisas do céu, para depois serem criadas as coisas da terra. Se existe céus no plural, no mínimo que a gente conseguiu entender já que existem 3 céus, grande parte desses céus a gente não consegue enxergar muitas das coisas. Mas quando fala sobre os céus, deixa eu te dar um negócio aqui, uma chave de sabedoria que muita gente às vezes não entende. Alguns teólogos, alguns estudiosos, alguns eruditos da Bíblia acreditam que
os céus, quando Deus cria, não é somente o céu atmosférico, esse céu que a gente enxerga, não é somente o céu intermediário, o céu astronômico, sol, luas e estrelas, mas muita gente também acredita que no terceiro céu que Deus cria, que ele cria o terceiro céu, ele cria a sala do trono, e junto com a sala do trono, essa dimensão espiritual que Deus está criando, ele cria os seus exércitos como os anjos. Ali no princípio, alguns acreditam nisso, alguns creem nessa linha de raciocínio. Por que eu estou entregando isso? Por que eu estou falando isso com você? Porque eu quero que você entendam que a ordem de Deus é, primeiro, as coisas invisíveis, as coisas que nós não vemos, as coisas espirituais, elas vêm primeiro do que as coisas visíveis, do que as coisas materiais, do que aquilo que nós enxergamos. Para quem não acredita, é um problema, mas para quem começa a entender isso, é uma chave de sabedoria que abre a nossa concepção, que abre a nossa mente de forma grandiosa. Porque Deus criou as coisas invisíveis, né? E pelo poder da sua palavra, ele trouxe aquilo que era invisível ao mundo visível. Deixa eu entregar melhor para você. Tudo que acontece aqui no reino visível, no mundo material, é um reflexo daquilo em que nós já conseguimos entender que acontece no mundo invisível, tá? No princípio, Deus criou os céus. E aí, deixa eu te falar uma coisa, o mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Não é porque nós não enxergamos que ele não é de verdade. O mundo espiritual é uma realidade. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. E deixa eu ir melhor para você entender algumas coisas que eu quero falar aqui. Eu quero entregar para você o seguinte. Se você quiser entender as coisas espirituais, se você quiser entender as coisas invisíveis, o manual da dimensão espiritual é a Bíblia. O manual da dimensão espiritual é a Bíblia. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Deus deu ordem a Moisés, para que ele fizesse o tabernáculo, para que Moisés pudesse montar todo o tabernáculo, a Bíblia mostra para nós que o Eterno, o Deus Eterno, está dando uma cópia daquilo que existe na eternidade, daquilo que existe no mundo espiritual. Deus está dando uma cópia para que Moisés faça no mundo terreno, no mundo visível. Então, a gente vai ler, inclusive, que o tabernáculo é cópia de um tabernáculo dos utensílios daquilo que se tem no céu, na eternidade. E vamos aprofundar um pouco mais isso. O visível é no mínimo, eu estou falando no mínimo, né? No mínimo, o invisível é no mínimo 2 vezes maior, eu estou colocando uma escala mínima, 2 vezes maior do que aquilo que é visível. O invisível, o espiritual, pode ser no mínimo 2 vezes maior do que aquilo que é no mundo visível. O homem é constituído por 3 partes, é por isso que é chamado de tricotom. Tá? É espírito, alma e corpo. Sendo essas 3 partes, espírito, alma e corpo, uma parte é a parte que nós vemos. Uma parte é a parte que nós temos a ciência ao olho nu. A ciência, consciência daquilo que está acontecendo ao olho nu. Então, o visível é 1/3 parte daquilo do invisível, do todo. Então, no mínimo, aquilo que nós não enxergamos, no mínimo, aquilo que nós não vemos, no mínimo, aquilo que nós ainda não conseguimos, aos nossos olhos nus, ao olho carnal, enxergar, no mínimo, é 2 vezes maior do que o visível. Faz sentido isso para você? Então, deixa eu recapitular para que possa... Eu estou começando aqui uma introdução, a gente está criando degraus para que a gente possa subir e alcançar o lugar onde a gente quer. Então, começando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus cria os céus. E dentre os céus, que a gente entendeu, existem 3 céus, e dentre esses 3 céus,
grande parte do material dos três céus, grande parte da criação dos três céus são coisas invisíveis, são coisas espirituais. Inclusive, quando nós falamos a respeito do terceiro céu, quando nós falamos da sala do trono, quando nós falamos dos anjos e o exército do Senhor, esse é o primeiro ponto de partida. Logo em seguida, nós entendemos que nós, seres humanos, também temos uma parte invisível, ou melhor, duas partes invisíveis, a alma e o espírito, partes que nós não vemos. E com isso, nós começamos a entender em que existe uma ordem. Qual é a ordem? As coisas invisíveis, espirituais, elas vêm primeiro do que as coisas visíveis e terrenas, materiais, depois. E com isso, o mundo espiritual, ele pode ser, no mínimo, numa escala, no mínimo, 2 vezes maior do que o mundo visível do mundo material. Feito isso, por que eu estou falando isso com você? É porque tem muita gente que ainda não entendeu que muita coisa que ela vive na vida dela, muita coisa que ela passa no dia a dia, muita coisa do que ela sente, muita coisa do que ela vive, muita coisa do que ela faz, está conectado direto à realidade espiritual e ela nem tem a consciência disso, ela não tem um entendimento disso. Faz sentido isso, galera? Faz sentido isso para vocês? Eu preciso ter o feedback de vocês aí para mim poder saber se eu posso continuar ou não. Me dá o feedback aí se eu posso continuar ou não. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que vocês vão falando. Me dá um feedback aí, coloca um amém, coloca a chavinha, nosso código aí. Nosso código é sempre colocar a nossa chavinha aí de sabedoria, ó. Tá? Então digita aí, você que pode aí, digita a sua chavinha de sabedoria. Tá? Vê se faz sentido tudo isso que nós estamos conversando. Tá? Vê se faz sentido essas coisas. Enquanto isso, deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Ó... O Maurício colocou um amém. O pastor Johnny, meu braço, dá lugar profeta. O Ellerson colocou faz. Tá anotando, não, Ellerson, você é humildade demais, moço. Aqui, Lucão, meu outro braço, tá? Meu Deus do céu, tem que ter muito braço. Aqui, Lucão colocou glória a Deus, somos cópias, figuras, sombra e modelo do que já existe em Deus. Apolo colocou sim, o Ítalo, Deus abençoe, seja bem-vindo, colocou sim. O Lucas colocou sim, a Adri colocou amém, o Ítalo colocou amém, a Lucimar Trindade. Ô Lucimar, paz do Senhor, como é que você tá? Deus abençoe, viu? Ana Paula colocou amém. Pastor Djalma, seja bem-vindo, pastor Djalma, tá? O pessoal tá colocando aí amém, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Eu quero que você esteja comigo para que a gente entenda algumas coisas, para que a gente possa seguir aqui, para a gente entender algumas coisas. Então, muitas coisas da nossa vida, é até forte, mas muita coisa na nossa vida, aquilo que a gente caminha, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, está diretamente conectado no mundo espiritual. Primeiro, as coisas acontecem no mundo espiritual. Para você ter uma ideia, a Bíblia nos aponta de forma espiritual que todas as coisas do Antigo Testamento era uma preparação, era um apontamento, era um direcionamento, era a sombra de Cristo. Era a sombra de Cristo que havia de vir, ou seja, as coisas têm um apontamento espiritual, as coisas têm um alvo espiritual, as coisas têm uma direção espiritual, e muito daquilo que a gente vive, ela tem em si conexão com o mundo espiritual. Para você entender, existe um recurso que a teologia explica, que os escritores da Bíblia, eles utilizam um recurso chamado antropomorfia, ou antropomorfismo. Em alguns casos é antropopatia. O que significa isso? É dar características humanas, sentimentos e características humanas a outros, como objetos, animais e inclusive a Deus. Você constantemente lê na Bíblia sobre a mão do Senhor, sobre os olhos do Senhor. Constantemente você lê sobre isso na Bíblia. A pergunta que eu te faço é lá em João 4 vai estar escrito que Deus é Espírito.
As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. E no princípio, Deus, que é espírito, criou as coisas espirituais primeiro. No princípio, o próprio Eterno, lá João 4:24, Deus, que é espírito, criou as coisas espirituais, os céus, para assim manifestar as coisas visíveis. Então tudo irá acontecer primeiro no reino espiritual, para depois acontecer no reino visível, material, no reino terreno. Por que eu estou mexendo com isso com você? Por quê? Porque muita luta que você vive, e agora é que eu quero entrar, muita coisa que você vive tem origem espiritual. Todas as coisas, eu particularmente acredito que nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Conforme a ordem que está em Tessalonicenses, nós somos espírito, alma e corpo. É por isso que o Senhor fala, mas buscai primeiro o reino dos céus. Ou seja, busca primeiro as coisas espirituais. Porque se a sua vida espiritual estiver alinhada, consequentemente as outras coisas vão começar a se alinhar também. Consequentemente, as outras coisas vão começar a se alinhar também. Por quê? Porque se há uma ordem e as coisas do Espírito vêm primeiro, há uma ordem de Deus de que primeiro você alinhe as suas coisas, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Presta muita atenção. Quando a gente fala de Espírito, a gente precisa inclusive entender que Deus nos deixou o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, existem sete manifestações do Espírito de Deus. Tá? Isso aqui seria seria uma outra live. A gente caminharia para outra questão, mas só para você ter uma ideia, lá em Provérbios a gente vai ver que a sabedoria, ela tem 7 colunas sobre a sua casa, ela fundamenta a sua casa sobre 7 colunas. Que colunas seriam essas que a sabedoria fundamenta a sua casa? Seriam as 7 colunas que é a plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? São as 7 manifestações do Espírito. Espírito de fortaleza, espírito de conselho, espírito de sabedoria. Então a gente tem as 7 manifestações do Espírito de Deus. Imagina o que eu estou falando com você aqui. Se eu alinho o meu espírito, a minha vida espiritual, se eu pego a minha vida espiritual e alinho ao Espírito de Deus, e eu ser plenamente cheio do Espírito Santo, existem 7 manifestações do Espírito de Deus sobre a minha vida, de sabedoria, de conselho, de fortaleza. Existem 7 manifestações do Espírito que formam a plenitude do Espírito de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? O que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou mexendo com isso? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? É porque hoje em dia as igrejas, ou alguns pastores em alguns lugares, parece que perderam mais a vontade de falar a respeito do que é preciso. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. E se eu tiver alinhado com as coisas carnais, com as coisas da alma, né? Se eu for almático, se eu for carnal, infelizmente eu não vou ter discernimento, entendimento de muita coisa que me assola, que me aflige, de muitas coisas, de ataques, de muitas coisas que ao meu redor acontecem. Por quê? Porque acontecem primeiro no mundo espiritual. E quando eu alinho a minha vida espiritual, ou seja, quando o meu espírito, o espírito do homem, se conecta e quer se alinhar e se conectar com o Espírito de Deus, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Eu começo a entender melhor as minhas emoções, eu começo a entender melhor as minhas decisões, eu começo a tomar consciência melhor dos meus pensamentos, eu começo a resistir a entender os desejos da minha carne, porque todas as coisas, primeiro, desculpa falar assim, mas tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. A minha pergunta para você é, se você tem consciência disso, o que é que você está fazendo para alinhar a sua vida ao Espírito de Deus? O que é que você está fazendo para colocar a sua vida nos trilhos, em buscar Deus em primeiro lugar, em buscar ter uma vida e uma espiritualidade
correta primeiro. Correta primeiro. A pergunta que eu te faço, o que você tem feito? O que você tem feito? Alinha a sua vida. Ó, eu vou falar com você, como pastor e como professor, eu tenho feito alguns aconselhamentos. E ó, o que eu tenho visto, uma das coisas que eu mais tenho ouvido, são problemas emocionais em questões de relacionamento. Uma das maiores questões que eu tenho que aconselhar é relacionamento. Pessoas que têm... E é engraçado, melhor, né? A palavra é interessante, porque quando eu falo de relacionamento, eu não falo só de homem e mulher. Eu não estou falando só de um relacionamento de casamento, de namoro. Eu falo um relacionamento geral. Ou é problema de relacionamento com os pais, de pais com os filhos, de filhos com os pais, de marido com a mulher, de pais com os filhos. A maior parte das vezes, onde eu vou aconselhar, os problemas em que eu ouço, o problema que eu vou aconselhar são de problemas de relacionamento. Só que quando a gente começa a escavar, quando a gente começa a mapear, quando a gente começa a ouvir, quando a gente começa a traçar algumas coisas na vida da pessoa, a gente vê que o maior problema que essa pessoa tem de relacionamento é não estar alinhada ao relacionamento com Deus. Ela tem um relacionamento superficial. Ela não entendeu que tudo começa primeiro no mundo espiritual. Então, o mundo, a vida espiritual, ela é muito importante para que as outras áreas da nossa vida possam estar alinhadas e saudáveis. Se eu tenho uma vida espiritual saudável, a consequência disso é que eu comece a entender e a alinhar que todas as outras coisas e as outras áreas da minha vida precisam ser saudáveis. Então eu começo a entender as minhas emoções, eu começo a entender os meus desejos, começo a pensar sobre aquilo que vem à minha cabeça. Então alinha a sua vida espiritual. Alinha a sua vida espiritual. Se você tem problemas de relacionamento, problemas emocionais, começa alinhando a sua vida espiritual, que Deus vai começando a te dar estratégias para os seus relacionamentos. Se você tem outros tipos de problemas, começa honrando a parte espiritual para que Deus possa te dar detalhes e estratégias para as outras áreas da sua vida. Isso anula outras coisas que precisam ser feitas? Não. Mas se uma pessoa não é espiritualmente saudável, dificilmente ela vai ser saudável em outras áreas, tá? Dificilmente ela vai ter equilíbrio nas outras áreas, dificilmente ela vai ser alguém que é emocionalmente saudável, dificilmente ela vai ser alguém que tem pensamentos saudáveis, dificilmente ela vai ser alguém que ela é uma pessoa que busca um equilíbrio, ela é uma pessoa que busca algo de bom, de fazer coisas boas. Presta muita atenção no que eu estou falando com você. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então, qualquer coisa da sua vida precisa estar alinhada aos padrões espirituais, ou seja, aos padrões de Deus. E aí eu queria que você respondesse aqui agora. O que você tem feito para o seu lado espiritual? Pela sua vida espiritual, o que você tem feito? Por favor, abertamente aí, se você puder, coloca aí, pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho congregado, eu tenho ouvido louvores, eu tenho conversado com Deus. Eu quero que você escreva aí rapidinho, enquanto isso deixa eu ler o comentário da galera, né? Deixa eu ler o que vocês estão mandando aí, mas eu quero te dizer isso. Alinhe a sua vida espiritual para que todas as outras áreas da sua vida estejam alinhadas de forma saudável, plena, equilibrada. Amém? Olha só, Fernanda, eu acho que é o Fernando que está usando o Instagram da Fernanda. Amém. Deus abençoe, Nandinho. Se for você aí, a Nandinha também, se for. Lucimar, saudades. É muito verdade isso. O Lucas colocou muito verdade isso, né, Lucas? Se eu alinho o espiritual, eu alinho ao propósito real ao qual eu fui criado. Isso. Porque você é um espírito. Você é espírito. Espírito, alma e corpo. A Paulinha colocou aqui assim, pastor Djalma, verdade. Se há carência de um relacionamento com Deus, logicamente que todos os outros relacionamentos que eu tiver serão relacionamentos falidos e problemáticos, tá? Falidos e problemáticos.
o pastor Djalma, eu tenho buscado mais orar e estudar a palavra. Ô, pastor, maravilha, maravilha. Pedro, paz, meu amigo, saudade de tu. Ô, Pedro, pastor Pedro, paz do Senhor, seja bem-vindo aí, saudade de você. Gente, é o seguinte, o que você tem buscado fazer pela sua vida espiritual? Se tudo começa no mundo espiritual, o que você tem procurado fazer no mundo espiritual? Aquilo que Paulo fala que há uma constante luta interna, há uma constante luta entre nós, da carne e do espírito, do homem carnal. Existem pelo menos 3 termos que Paulo usa: homem carnal, tá? Carne, corpo, o homem natural, que seria ali voltado à alma, tá? Os pensamentos, e o homem espiritual, que é o espírito do homem conectado a Deus. Quando Paulo constantemente fala sobre essa luta do homem natural, do homem espiritual contra o homem carnal, parece que é uma bagunça, uma luta. O que Paulo está falando eu preciso alimentar o meu espírito. Por quê? Porque eu tenho áreas da minha vida que se degladiam e que lutam entre si, mas a área que vai vencer, as áreas da minha vida que lutam uma entre si, a área que vence é a área que eu mais alimentar. É a área que eu mais der entrega. É a área, ou é o aspecto da minha vida onde eu tiver mais dando munição. Então, um dos grandes problemas nossos é que nós, primeiro, queremos alimentar tudo menos o nosso espírito. Nós queremos fazer tudo menos o nosso espírito. Nós entregamos aos desejos da carne, nós nos entregamos aos desejos, aos desejos dos nossos pensamentos e das nossas emoções, mas quando o Espírito está clamando, a maioria das vezes, você não dá prioridade a ele. A maioria das vezes o Espírito clama, o Espírito pede para esse alimento. E deixa eu te falar uma coisa. Outrora, quando nós não estávamos em Cristo, o Espírito estava morto, mas quando nós viemos para Cristo, nosso Espírito foi vivificado, ou seja, nós temos agora um Espírito vivo, e esse Espírito, ele precisa se conectar. O que fala com Deus não é só a minha alma, o meu corpo que está ali levantando as mãos, o meu Espírito é o que se conecta com Deus. O meu espírito é o que se alinha com Deus. Então eu preciso alimentar o meu espírito. E aí a questão do que é que a gente tem se alimentado? Porque existem, de novo, 2 níveis. Existe o nível de alguns que não estão nem alimentando. De alguns que estão completamente desligados e à toa a respeito desse tema e desse assunto de se conectar ao Espírito de Deus, de se alinhar ao mundo e à realidade espiritual, de que tudo acontece no mundo espiritual, então eu vou priorizar a minha vida espiritual para que eu possa ter entendimento e discernimento do que está acontecendo. Muita gente nem está nem aí para isso. Muita gente podia estar ouvindo isso para entender um pouco mais. Muitas dores que a gente vive têm origens espirituais, só que a gente não está nem se importando. E aí, esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela que até sabe que existe um mundo espiritual, é até aquela que até sabe que o mundo espiritual é uma realidade, é aquela que até sabe que as coisas do mundo espiritual influenciam a nossa realidade, mas que na hora de alimentar o espírito, para fortificar o espírito, para poder caminhar melhor com propósito, com Deus e tudo mais, elas alimentam de forma errada. Elas se alimentam de coisas ruins. Elas se alimentam de... Jesus, eu vou falar, gente. Eu tô tentando segurar aqui, mas eu vou falar, viu? Você pode falar? Coloca a chavinha aí. Se você quiser ouvir, coloca a chavinha aí. Se você quiser ouvir, coloca a chavinha aí. Você quer ouvir? Coloca a chavinha aí. Se não for complicado demais, a gente nem fala. Se você quer ouvir, coloca a chavinha aí. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui, ó. Ler a Bíblia, Valéria colocou aqui, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar muito. A minha vida com Cristo é prioridade. Procuro fazer todas as coisas para exaltar ao Senhor. Tenho estudado a palavra, consagrado e participando de tudo que é para o reino. Olha que coisa bonita, Paula. Parabéns, Deus abençoe. Pastor Djalma Coco fala.
Pessoal, coloca a chavinha aí, ó. A chave de sabedoria aqui, ó. Ó, Cleitinho, boa noite, paz, Cleito, Deus abençoe, seja bem-vindo. A chave de sabedoria aqui é, se tudo acontece no mundo espiritual e eu preciso alimentar, se tudo acontece no mundo espiritual e eu preciso me alinhar o meu espírito ao Espírito de Deus, para isso eu preciso alimentar, para fortificar o espírito. O grande segredo tá do que é que eu tenho me alimentado. E aí o que eu tenho ficado às vezes irado, e aí eu posso irar, mas não posso pecar, é que a gente tem se alimentado com qualquer tipo de coisa, qualquer coisa que aparece, com qualquer tipo de movimento, né? Eu não sei se isso é cultural nosso, mas a gente parece que dá mais valor o que é popular do que o que às vezes é bom. Às vezes a gente dá mais valor do que aquilo que do que aparenta ser gostoso, do que aparenta ser chamativo, do que o que aquilo realmente é bom, do que aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Outro dia eu tava, oh Jesus, outro dia eu tava ouvindo algumas coisas, eu não vou falar nome, eu não vou falar nada aqui, tá? Mas outro dia eu estava ouvindo aí que existe algumas pessoas que estão fazendo algumas coisas aí, e principalmente aqui, nesse modelo que a gente está vivendo aqui de internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, porque a internet tem alcançado muitas vidas que outrora a gente não ia conseguir alcançar, que outrora a gente teria dificuldade de chegar a nossa voz, de chegar a uma palavra. Só que ao mesmo tempo que é uma ferramenta maravilhosa, ao mesmo tempo me preocupa. Por quê? Porque ela também tem dado voz para coisas absurdas. Outro dia eu vi um videozinho rápido, né, de um áudio, era um vídeo de alguém reagindo a um áudio. E o áudio falava assim, Eva entregou o fruto para Adão. Presta atenção, o áudio era assim, Eva entregou o fruto para Adão. E Jesus estava no céu falando com Deus, Deus, Adão vai comer. Aí Jesus falou Deus, Adão vai comer porque se eu tivesse no lugar dele eu também comeria. E aí eu fico vendo e a galera vibra, a galera fala, glória, é isso mesmo, Irmãos, nós estamos falando de Jesus. Jesus, o verbo que se fez carne, Jesus, o rei, o príncipe, o santo, o cordeiro, o bendito. Nós estamos falando de Jesus. Isso dá margem de que você está falando que Jesus pecaria. Jesus ficou 3 anos aqui, 33 anos aqui, e a Bíblia diz que sequer há pecado em Cristo. E aí a gente vai glorificar e adorar porque alguém virou, porque alguém pegou e falou para nós que Jesus poderia comer do fruto. Para com isso! Do que é que você tem se alimentado espiritualmente? Quem você escuta? O que você escuta? Isso eu estou falando de pregação. Poxa, tem tanta gente boa na internet. Na verdade, os ruins são até a minoria, mas o problema é que é uma minoria com uma voz forte, com que está ganhando força, né? Uma minoria que está ganhando palco. E o problema é que aí a gente que pode falar, que pode fazer alguma coisa, a gente não tem entregue para Deus, a gente não tem entregue para as pessoas. A gente não tem falado de Deus de forma íntegra, correta, do que é que você tem se alimentado. Que palavras você tem ouvido? Quais são as pregações que você tem colocado na internet? Eu não sou contra você ouvir a pregação da internet, não. Pode ouvir a sua mensagem, mas busque saber quem você está ouvindo. Busque saber o que é que está sendo falado. Tá? Parece chato, mas essa é a verdade. Busque entender de quem você está ouvindo e o que você está ouvindo. A gente tem ouvido louvores aí que não são louvores. Irmão, me perdoa, mas a gente tá alimentando o nosso espírito e, na verdade, às vezes alimentando mais o nosso ego
do que o nosso espírito. Outro dia eu fui, de novo, né? Tô passando uns vídeos aqui no celular, e aí a pessoa tava louvando assim: eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou mostrar para o mundo. O meu objeto. Rapaz, um louvor com intuito, com uma palavra que eu não vejo exaltação de Deus. Como eu alimento o meu espírito? A pergunta é como eu me alimento, como que eu alimento o meu espírito? Quando eu entendo a soberania de Deus. Eu alimento o meu espírito me enchendo do Senhor e me enchendo de Deus, não de vingança, não de palavras de ódio, não, eu me encho de Deus entendendo a sua santidade, a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, o que ele criou, a cruz, o que ele fez. É isso que alimenta o espírito de verdade. É essas coisas que alimentam o nosso espírito. Exaltar o Senhor, a sua santidade, a sua glória, o seu poder, o seu reino. Parece que ninguém quer falar mais disso. Parece que a gente está utilizando as coisas para alimentar o nosso ego, para alimentar aquilo que que vai nos deixar feliz. O pastor já colocou aqui, ó, hinos com cunho de vingança. Com cunhos de vingança, alimenta o seu ego. E espírito forte é um espírito que exalta e glorifica ao Senhor. É isso que é o espírito forte. Isso que é um espírito forte. Eu vou te dizer mais, o nosso inimigo também é espiritual. O nosso inimigo também, tudo acontece no mundo espiritual. O nosso inimigo também é espiritual. O nosso inimigo não é a carne nem sangue. O nosso inimigo não é o meu irmão. O nosso inimigo não é a outra pessoa. O nosso inimigo é espiritual. Só que a gente tem alimentado tanto a nossa carne, tanto o nosso ego, tanto a gente com sentimentos ruins, com coisas ruins, e alimentado nada de Deus, que a gente acha que nosso inimigo é sempre outra pessoa. A gente ainda não entendeu isso. Meu Deus, eu estou sentindo ele aqui, eu tenho que segurar, porque... E até daqui a pouco eu vou dar uma mentoria, misericórdia, eu tenho que falar mais devagar. Ai, Jesus. Só um minutinho, gente. Por favor. Ó, meu vídeo está pausando muito. Eu sou internet, mano. Dri colocou forte. Dri, forte, né? Isso também tem me impactado. Eu tô falando isso com vocês porque são coisas que também estão me impactando. Eu não tô falando para vocês simplesmente por falar. Eu tô falando algo para vocês que me impacta pessoalmente, a minha pessoa, tá? Pastor Johnny colocou: meu Deus, nunca foi sobre nós, é tudo sobre ele, para ele. A gente colocou: fala a Deus. Verdade. Calma, senão você gira na cadeira. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade é a seguinte: tudo acontece no mundo espiritual. Nós servimos e nós somos filhos de um Deus que é espírito. Nós somos seres que é espiritual. Nós atuamos no campo espiritual. O nosso inimigo é espiritual. O nosso inimigo é espiritual. Então tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Só que a gente tem alimentado o nosso espírito com um monte de outra coisa, e menos com as coisas de Deus. Menos com o próprio eterno, mesmo. Há quanto tempo, eu falo isso às vezes em algumas aulas, tem quanto tempo que você não chora pela salvação que Deus te deu? Pela salvação que Deus te deu. Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não chora? Tem quanto tempo que você não fica alegre por aquilo que Deus fez por você? Não por aquilo que Deus te deu, mas por aquilo que Deus fez, que foi morrer na cruz, que foi entregar o seu filho para perdoar os nossos pecados. Quanto tempo você não se derrama em lágrimas na presença de Deus pelas coisas do Espírito, não pelas coisas da carne? Porque é muito fácil se alegrar em Deus quando as contas estão pagas. É muito fácil se alegrar em Deus quando a geladeira está cheia. É muito fácil se alegrar em Deus. Eu quero ver que se as coisas espirituais, se tudo acontece primeiro no mundo espiritual, eu quero me alegrar em Deus por aquilo que Ele já fez por mim lá na cruz. Pela salvação que Ele me entregou. Pelo sangue dEle que foi derramado sobre a minha vida. Eu não estou, presta muita atenção, não estou falando que a gente não deva glorificar Deus pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos entrega. Ele faz isso.
As motivações nossas é que nós temos alimentado mais a nossa carne, nosso ego, do que o nosso espírito. E quando vamos alimentar, aqueles que alimentam o espírito, alimentam de coisas, de comidas contaminadas. Hinos contaminados, pregações contaminadas, mensagens cheias de ideologia, sabe? Tudo isso. Tá? Agora presta muita atenção. Vou fazer uma recapitulação aqui. Presta atenção. A Bíblia é um manual da dimensão espiritual. Deus é um Deus que é espírito. Quando Deus fez as coisas, a ordem primeiro foram as coisas de cima, depois as de baixo. As coisas espirituais para depois as coisas materiais e físicas. Nós somos seres espirituais. Nós atuamos na dimensão espiritual. Nós temos um inimigo espiritual. Agora, a pergunta aqui é, as nossas armas, elas vão ser que tipos de armas que nós usamos? Se o meu inimigo é espiritual, que tipo de arma eu tenho utilizado? Se o meu inimigo, se Deus é espírito, se eu sou um ser espiritual, se o meu inimigo é espiritual, se a Bíblia é um manual da dimensão do espírito, se eu entendi tudo isso, se eu já entendi do mundo e da realidade espiritual, eu te pergunto, quais são as armas que você tem combatido? Tá, você tem pedido para Deus salvar seu marido, pedido para livrar de uma situação, tirar você das drogas, do vício, sei lá o que você tem pedido. Quais são? Se você entendeu que existe uma realidade espiritual, se você entende que existe uma realidade espiritual desse negócio, quais são as armas que você tem usado? Porque um monte de gente tem usado arma carnal, armas ideológicas, armas... Não, só tem um jeito. 2 Coríntios 10, 4. E as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosa em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Enfrenta as tuas batalhas com as armas espirituais. Enfrenta as suas questões usando as armas. Eu quero orar. Eu vou orar no final, mas eu já quero orar. Oh meu Deus, o que eu faço aqui? Daqui a pouco eu preciso dar uma mentoria. Daqui a pouco eu preciso dar uma mentoria. Deixa eu falar, eu quero liberar uma palavra profética. Eu sinto uma autoridade de Deus para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Que Deus comece a te capacitar. Que Deus comece a te municiar. Que Deus comece a te colocar armas espirituais sobre a sua vida, sobre as suas mãos. Que Deus comece a te equipar com armas espirituais. Que sobre você esteja o capacete da salvação, esteja a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália da preparação do evangelho, que na sua mão esteja o escudo da fé, que na sua mão esteja a espada do Espírito, que eu sinto a autoridade de Deus para liberar uma palavra profética sobre você, que Deus está te equipando com armas espirituais para você vencer essas batalhas na sua vida. Armas poderosas em Deus. Não armas poderosas no meu intelecto, não armas poderosas com a força do meu braço, mas armas poderosas em Deus. Se você recebe isso, se você crê nisso, faz o seguinte, você vai fazer o seguinte. Se você recebe, você vai fazer o seguinte. Coloca a mãozinha e a chave aí, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. A mãozinha e a chave, ó. A mãozinha, opa, aqui, ó. A mãozinha e a chave, ó. A mãozinha e a chave. Oh, meu Deus do céu, eu tô sentindo Deus hoje aqui, viu? Essa live aqui tá cabulosa, meu Deus. Jesus. Vai colocando aí. Se você entendeu essa palavra aí, vai colocando aí que eu vou falar aqui. Oh, Thompson. Deus abençoe, pastor Thompson. Seja bem-vindo. Ó, o amor da minha vida, Helene. HS.fábula. Terra, eita glória. Essa é minha mulher, viu, gente? Glória a Deus. Ó, pastor Johnny. Deus abençoe todos os pais. Ó, o pastor Vinícius. Mestre. Ah, pastor, tamo junto. Ó, pastor Vinícius, homem estranho, né? Ah, vocês começou. Oh, meu Deus do céu. Pastor Johnny, homem tem dom de ensinar, sem base. Oh, Jesus, começou. O Johnny colocou minha mãe.
Pastor Tiago, muitas pessoas têm reclamado sobre espiritualizar tudo, mas como não se somos seres espirituais? Presta atenção. Amei isso. Vou pegar essa palavra aqui, ó. Eu não vou esquecer ela, não. Deixa eu só ler o que o restante colocou. Amém, glória a Deus, dá lugar, pastor, amém, recebo, amém, eu recebo, eita glória, amém. E a mãozinha e a chave, a mãozinha e a chave. Ô, glória. Saudade, meu pastor Tiago. Você é benção, mano, você é benção. Mateus Marques, Deus abençoe. Mateus, Dri, Cleitinho, Laura, Deus abençoe. Gente, é o seguinte, olha só a pergunta da Paula, que aí a gente caminha aqui para terminar. Presta atenção à pergunta da Paula. Pastor, muitas pessoas têm reclamado de espiritualizar tudo, mas como não se somos seres espirituais? Pois é, as pessoas que reclamam de espiritualizar tudo, infelizmente são pessoas que ainda não entenderam que a realidade física, ela é reflexo da realidade espiritual. Então, não é que a gente deva espiritualizar tudo, mas que a gente precisa entender que tudo tem o seu lado espiritual. E aí, entram duas coisas que eu gosto muito de falar, que é nunca superestimar os poderes do diabo, tá? Que é achar que tudo é o diabo, tá? Achar que tudo é o diabo, tá? Mas também nunca subestimar os poderes das trevas, achar que tem nada a ver, Satanás não tem nada a ver. A gente precisa buscar em Deus um entendimento das coisas espirituais. Bom, se alguém virar para você e falar assim, pastor, a gente não pode espiritualizar tudo. Eu vou retrucar, eu vou argumentar com a pergunta assim, bom, Deus está no controle de tudo? Se Deus está no controle de tudo, Deus é espírito. Como é que faz? Como é que eu não entendo as coisas espirituais, sendo que Deus é espírito e Deus ainda é soberano? Todas as coisas estão nas mãos dele. Como não? Então, na verdade, quando a pessoa diz sobre não espiritualizar tudo, ela ainda não entendeu fundamentos. Espiritualizar tudo, infelizmente, muita gente achar que tudo é macumba, que tudo é Satanás, que tudo... esse é o espiritualizar tudo. Não podemos espiritualizar no sentido de que dá poder às trevas, não podemos. Mas também não podemos achar que as trevas não têm força, tá? Podemos também deixar de lado que Satanás, ele também tem sua força, ele também tem seu papel. Então eu preciso entender em Deus que eu preciso estar equipado para batalhar as minhas batalhas a nível espiritual. A nível espiritual. Amém? Amém? Gente, é o seguinte. Bom, acho que misericórdia. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta. Bom, você gostou? Foi bom? Te trouxe alguma ensino? Te trouxe alguma ilustração? Te trouxe alguma edificação? Essa live aqui foi boa para sua vida? Foi boa? E aí eu comecei a live falando o seguinte, que quem ficasse aqui na live até o final e quisesse, né, ia receber um presente. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um mapinha dessa live, um mapa da live, imagina. Eu tenho um mapa da live com os versículos que eu falei, com os pontos que eu falei, tá? Com algumas coisas que eu falei. Para quem prega, né, para quem dá ensino bíblico, ou até mesmo para quem quer deixar essa verdade gravada, para quem quiser entender mais, eu posso te dar isso de presente, tá? A partir de amanhã eu posso liberar isso para vocês, ok? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar como é que eu vou entregar isso para vocês, tá? Porque amanhã eu posso entregar, a partir de amanhã eu posso liberar esse mapinha do live. A live vai ter tipo um mapa, o mapa da live, tá? Que o assunto e os versículos que eu falei aqui. Tá bom? Eu preparo isso para liberar para vocês amanhã. Eu vou dar um presente para você. Eu tô dando de presente para você. Se você prega, se você dá estudo, ou se você quiser relembrar e edificar. Isso é bom para vocês ou não faz diferença? Ou não precisa? É bom ou não precisa? Tá? Pessoal colocando amém, 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 glória a Deus.
É em PDF, é isso, é em PDF, é em PDF. Consigo liberar isso em PDF para vocês. Como que eu posso fazer? Só que aí o que eu quero? Eu quero liberar isso aqui para vocês de presente, tá? Para você estudar, para você passar, para você agir, para você mandar para alguém, para você passar para alguém. Como que eu vou fazer isso para vocês? Vai lá no... O Thompson deu uma ideia boa. O Thompson deu uma ideia boa. O que a gente pode fazer é o seguinte, vai lá no post do meu Instagram, no último post, o post que tem a live, o post que tem a arte da live, a arte, tem um post lá, tem uma imagem que tem a minha foto, o tema da live, vai lá, tá bom? E comenta assim, eu quero, e deixa o seu e-mail para mim. Eu quero, e deixa... Não, aí é mais complicado, né? Como é que eu vou entregar isso para vocês? Vou fazer o seguinte, me manda o direct, quem quiser, fala eu quero, me manda o direct, tá? Que eu vou e mando pra você. Acho mais fácil. A partir de amanhã eu entrego isso pra você, tá bom? Eu vou conferir lá se você curtiu o post. Se você curtiu o post, mandar o direct, eu mando lá. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Isso? Me manda no direct lá que eu mando pra vocês. Não é melhor? No direct? Então, eu vou pedir pra você o seguinte, você vai lá no post, você vai curtir, vai lá no direct e coloca o seu e-mail. Fala, eu quero, coloca o seu e-mail lá no direct pra mim, que eu vou mandar um e-mail pra você. Eu vou mandar um e-mail pra você com um PDF, com um mapinha da aula de hoje. Fechou? Fechou? E é o seguinte, eu quero falar semana que vem sobre um negócio que tá queimando no meu coração. Semana que vem eu quero falar sobre um negócio que tá queimando muito no meu coração. E só pra você ter uma ideia, eu quero falar sobre os Pilatos do nosso tempo. Os Pilatos do nosso tempo. Já parou pra pensar nisso? Os Pilatos do nosso tempo. Ok? O que você acha disso? Semana que vem, então, 6h30, quinta-feira da semana que vem, 6h30 eu começo a live. 6h30 eu começo a live. Gente, se eu começar a live mais tarde, a live mais tarde, por exemplo, eu não consigo prolongar ela. Porque eu tenho mentoria, eu dou mentoria online às 8 horas na quinta-feira. Então eu começo às 6h30. Então já deixa marcado pra gente trocar essa ideia. Eu estou me comprometendo a entregar coisas aqui pra vocês. E vocês é que vão julgar, vocês que vão deixar. Então eu quero falar sobre os Pilatos do nosso tempo. Os Pilatos do nosso tempo. Se for bom, eu vou fazer a arte, semana que vem a gente divulga isso aí. E vamos falar sobre os Pilatos do nosso tempo em nome de Jesus. Tá? E lembrando aí, quem quiser o PDF, o mapa da aula, curte. Eu vou olhar, se você não curtiu lá o post lá, você não tá me ajudando, hein? Curte o post e manda um direct falando eu quero e seu e-mail, que eu vou mandar isso aí pra você, tá bom? Gente, Deus abençoe, vou tentar falar o nome de todo mundo aqui agora, um Deus abençoe pra todo mundo. Deixa eu ver, ó. Helene, meu amor, Deus abençoe. Johnny, Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe. Paula, Deus abençoe. Pastor Vinícius, Deus abençoe. Thompson, Deus abençoe. Fernanda, Deus abençoe, um abraço. A Fernanda Macedo Lopes, que deve ser o Nandim. Cleitinho, Deus abençoe. Deixa eu ver mais aqui. Poliana, Deus abençoe. Ítalo, Deus abençoe. Eu tô muito feliz de você estar aqui, viu, Ítalo? Deus abençoe. Ô Jesus, eu não tô conseguindo ver o restante. Deixa eu ver aqui, ó. Paula, Deus abençoe. Lucimar, Deus abençoe. Pastor Djalma, que honra e que alegria ter você aqui. Deus abençoe, tá? Pessoal aí que tá assistindo, Deus abençoe. Semana que vem a gente volta, a gente fala mais. Laura, Deus abençoe. Dri, Deus abençoe, tá bom? Todos vocês que assistiram, espero imensamente que Deus tenha abençoado a sua vida. E deixa eu fazer a oração pra gente terminar, tá bom? Pai, muito obrigado pela vida de cada um desses que assistiram aqui essa live. Senhor, o Senhor sabe que eu estou entregando uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Que a gente venha entender que o mundo espiritual é uma realidade
e que esse mundo espiritual tem influência nas nossas vidas e que essa influência, Pai, ela precisa ser discernida e entendida e que a gente possa alinhar o nosso espírito ao Teu Espírito e conectar o espírito do homem ao Espírito de Deus, Senhor. Que a gente possa nos alimentar, Senhor, de um alimento saudável que é a Tua vontade, que é o Teu querer, que é a Tua glória, que é a Tua santidade, que é o Senhor, que é a Tua palavra. Senhor, eu oro, Pai, pela vida de cada um deles, Senhor. Eu oro pela vida de cada um deles. Equipa eles, Senhor, com armas espirituais, da ponta da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, Senhor. A vida de cada um seja guardada por Ti, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, Deus abençoe. Até a semana que vem. Fique com Deus.